Irmãos, boa tarde, a paz do Senhor. Uma excelente tarde para vocês. Estou iniciando mais uma transmissão, estamos ao vivo nessa tarde de quarta-feira, a paz de Cristo, para quem está entrando agora. Deixar com vocês uma mensagem. E eu queria falar um pouco sobre nós, quando temos uma busca, quando realizamos um propósito em Deus, que deve ser primeiro para nós mesmos, né? Eu vejo muita gente colocando o seu propósito em uma outra pessoa e esquecendo de si mesmo, esquecendo de cuidar de você, de pedir para o Senhor operar em você, né? Eu sempre, quando eu consagrava jejum, eu costumava fazer um jejum às 5 horas, né? Que é o horário que eu costumo fazer, e o outro, esses 5 horas eu ia até as 9, mais ou menos, da noite, e o outro durante o período da madrugada, de 0 horas até umas meio-dia, mais ou menos. E todos os jejuns que eu fazia normalmente 2 por dia, eu fazia em prol da minha vida e em prol do motivo pelo qual eu estava orando. Então eu acredito e pensava assim, sempre pensei que a gente tem que se fortalecer, a gente tem que buscar, né, uma bênção de transformação, uma bênção de comunhão, porque senão você perde a fé, você não consegue mais seguir, né, se você não cuidar de você mesmo. Então isso também é uma forma de se amar. Você se cuidar, fazer por você. Eu digo em todas as áreas, eu estou falando de um aspecto espiritual, mas aspectos às vezes humanos, como estética, como se cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde e cuidar da sua vida profissional, estando. Você tem que fazer por você. Eu vejo as pessoas às vezes querendo mudar para agradar ou para chamar a atenção de outros, né? E não é o correto. Isso não é uma forma boa, uma motivação boa, de forma alguma, não é uma motivação boa. Uma motivação muito ruim, pensando fazer por uma outra pessoa tão somente. Quando nós olhamos o texto de Mateus 25, no versículo 8, fala das virgens, né? E aí diz assim: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do seu azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide diante aos que vendem e comprai-o para vós. O que acontece aqui? O azeite das virgens loucas acaba e elas pedem às prudentes. As prudentes viram para elas e falam: nós não temos, eu não tenho como te dar aquilo que é meu. Não seja o caso que nos falte. Então vai você que compra. Havia uma preocupação individual no sentido de que da manutenção no caso específico ali, da candeia acesa, da chama acesa, para que elas pudessem ser reconhecidas pelo esposo no momento correto. Então, pode parecer um certo egoísmo, muitos interpretam às vezes até como egoísmo, mas não é. Existe uma vertente muito individualista na nossa jornada da fé. A salvação, ela é individual, as nossas experiências com Deus, elas são individuais. Então, faça por você, se cuida, se ame, se respeite. Eu acho que muitas pessoas não conseguem ver resultados em uma outra pessoa, né? E aqui quem busca uma restauração não consegue ver resultados na outra pessoa porque não vê nem primeiramente em si mesma. Não vê primeiramente a transformação na sua própria vida. Porque não permite. Não permite. Não permite porque não se prioriza, né? Então eu acho que Deus, ele se agrada disso. Ele se agrada disso, tá? E ele nos leva a uma provação para que venhamos a entender o valor que nós temos para ele e para que venhamos a dar valor para nós mesmos, né? Eu canso de ver pessoas bonitas, né? Homens, mulheres, que depois que sofreram um trauma, entram numa situação que para mim me parece ser muito surreal, né? Eu vejo mesmo pessoas que têm um potencial, pessoas que têm, não digo só esteticamente, mas têm um grande potencial para poder conseguir grandes projetos, alcançar grandes vitórias e conquistas na vida, mas se sentem verdadeiros derrotados. Se sentem. O inimigo conseguiu colocar na testa da pessoa isso, e ela mesma fica olhando no espelho e lendo aquilo todo dia. Eu sou derrotada. Eu sou feia, eu não me cuido, ainda que eu me cuide, eu não vou conseguir nunca alcançar um nível satisfatório, eu não consigo, eu não sou inteligente, eu não sou... Meu Deus do céu, quantos fazem e quantos permitem com que isso seja feito?
né? Essa destruição, desconstrução psicológica, enfim, espiritual, em todos os sentidos, né? Cuida do teu azeite, meu irmão, minha irmã, busca por você. Muito boa a sua busca, muito boa. Mas que o primeiro motivo ou alvo da sua busca seja você. Seja milagre em ti. E quando o milagre acontece em nós, os outros milagres são consequências. As outras coisas são consequências, acabam sendo. Eu leio os comentários, não consigo responder todos os comentários, mas fica evidente para mim a falta de amor próprio. E às vezes a pessoa ela não consegue perceber isso. Não consegue perceber o amor, né, o que ela deve ter por ela mesma. E por isso, por não ter esse amor, se submete, se sujeita, se humilha, né, a situações as mais terríveis por conta dessa falta de amor, de se amar, né, de não só entender, de ter a convicção do valor que você tem. Não é só para Deus, não, o valor que você tem. Deveria ter para você mesmo, né? E o adversário utilizou os seus meios, recursos, pessoas para poder te dizer o contrário, para fazer uma desconstrução, mas não permita, tá? Eu sempre vou tentar conduzir a mensagem aqui no canal para a pessoa que está sendo provada, para uma reflexão, para um entendimento daquilo que você está passando quanto processo, porque o processo é teu. Não adianta vir aqui falar do cônjuge, falar de A, de B, falar de quem te traiu, de quem te... porque isso que está acontecendo vai acontecer, não vai acontecer, isso não importa. Eu sempre falo isso aqui. Não importa. O que importa é você. É sobre você. Toda aprovação é sobre nós. O mais atingido no deserto é você. Sou eu. Né? O deserto de José, quem mais sofreu? Foi José. Mas quem foi o mais exaltado ao término do deserto da provação? Foi José. Quem vai ser mais exaltado no seu deserto? Você, eu. É assim. Então você vai tomar sim esse cálice. É necessário. Você vai viver sim esse processo. Também é necessário. O processo é teu. Não adianta falar porque o outra, o fulano que fez isso, a ciclana que fez... esquece os outros. Esse é o grande problema, a incapacidade de esquecer quem te fez mal. Não só esquecer do mal que te foi feito, mas esquecer da pessoa que te fez o mal. Porque tem dois problemas aí. Lembra-se o tempo inteiro do mal que foi feito, fez isso comigo. E lembra-se de quem fez o mal. Essa pessoa fez isso comigo. Eu quero que ele pague. Eu quero que ela pague. E aí você não é curado, você não acontece, porque o milagre nem sequer começa, porque ele começa em você. É assim que funciona, né? Então esse foco, você pode ter todo o foco do mundo. Todo o foco do mundo. Você pode jejuar 24 horas, você pode orar, você pode fazer o que for. O sacrifício que for, entrar uma campanha em outra. Se você não tiver com a sua vida restaurada, não existe restauração nenhuma que seja possível. Eu vou repetir. Se a sua vida não estiver restaurada, não existe possibilidade nenhuma de restauração de relacionamento. É o saquetel furado. Tendes recebido, mas não tendes retido, porque sois como o saquetel furado. Saquetel furado. Não adianta. O problema não está na bênção cair, na bênção ser derramada, em Deus operar ou não milagre. A questão está em nós, no recipiente. Se estamos prontos ou não para poder receber o milagre, receber a bênção. Então não adianta, meu irmão. Você pode fazer. Pode fazer. Isso tudo é muito bonito. É emocionante até. É emocionante. Não, porque eu fiz um propósito com o Senhor. Eu jejuei 21 dias. Tá tudo certo, jejuei 21 dias, fiz a campanha ali, fiz campanha aqui, fiz campanha acolá, fiz campanha na igreja, eu peguei o propósito não sei das quantas, tô levantando 3 horas da manhã, tá fazendo tudo, mas continua correndo atrás de informação, não se priva de receber informação dos outros, continua com o ranço, não perdoa, não consegue se achegar no trono do Senhor, alcançar a graça de Deus. Isso tudo que você está fazendo em vão.
por isso que eu volto para o início. É sobre nós. É sobre você. É sobre você. Que adianta, né? Uma Ferrari com um kit gás. Não adianta de nada. Todo o seu potencial em Deus está sendo desperdiçado. É como tem de recebido, mas tem de perdido. Sactel furado. Olha o que o Senhor fala, né? O Senhor, ele fala assim lá em Ageu, se eu não me engano: pediste muito e recebeste pouco. Por quê? Vocês perguntam, né? Por causa da minha casa, que não foi restaurada. Por isso vocês pedem muito e recebem pouquíssimo. E o que recebem ainda é espalhado como o vento. Com o vento. Então é isso, é exatamente essa situação. A gente quer muito, né? A gente pede demais, a gente busca demais, né? Ora, jejua, madruga, mas temos recebido tão pouco. Por quê? Não tem alguma coisa errada aí no meio dessa história, não? Eu acho que essa que é a grande questão, que se deve perguntar ao Senhor, né? Ageu capítulo 1, por isso que eu estava me enrolando um pouquinho, que eu estava procurando aqui, ó. Ageu 1:6. Olha interessante do texto. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. Ou seja, tudo que vocês estão fazendo está sendo em vão. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Aí o Senhor diz assim, olha: considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. E aí o versículo 9: esperaste muito, mas eis que tem vindo pouco. E esse pouco, quando vocês levam para casa, eu dissipo com um sopro. Por que causa isso está acontecendo, diz o Senhor? Por causa da minha casa. A casa é o coração. A casa do Senhor é o nosso coração. Pedimos muito, buscamos muito, oramos muito. Senhor, mas eu estou jejuando muito. Senhor, eu estou orando. Senhor, eu sou fiel. Senhor, eu estou aqui. Eu estou fazendo campanha. Acaba uma campanha, entra na outra, entra outra. Está tudo certo. É muito bom a campanha, muito bom o propósito, muito boa a oração. Tudo muito certo. A casa está vazia. A casa do Senhor está vazia. Tem problema na estrutura espiritual. Está faltando azeite. Como no caso do texto de Mateus que eu li. Ah, então, semeais muito e recolheis pouco. Esperaste muito, mas veio a ser pouco. Por isso. É assim que funciona. Por isso que eu digo, o deserto não é sobre ninguém, senão você mesmo. O deserto é teu. O tema do deserto é você. O assunto do deserto é você. Sou eu. A prova é tua. Portanto, o atrairei ao deserto para falar ao seu coração. Portanto, atrairei ao deserto para falar ao seu coração. Quem foi atraído? Não foi você? Deus quer falar ao seu coração, ao meu coração. Esse é o foco. Esse deve ser o foco. Faça por você, em primeiro lugar. Faça por você. Busque por você. Lute por você. Pela sua salvação, pela sua vida. E aí, quando esse milagre acontecer, começar a acontecer, como eu disse, todos os outros serão consequências. Que Deus te abençoe nessa tarde, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.